Vamos, nesse segundo vídeo, estudarmos a segunda metade desta apresentação, ancoragem e emenda de armaduras. Nós, como vocês sabem, estamos estudando a apostila Ancoragem e Emenda de Armaduras. Então, tomamos como base os itens dessa apostila e vamos começar agora do item 6, emenda de barras. Nós temos alguns tipos diferentes para emendarmos as barras, como vocês podem observar aqui nesta foto. Os vergalhões, eles têm um comprimento definido. Quando compramos no comércio, nas cidades, para as construções, de modo geral, compramos os vergalhões com segmentos de 12 metros de comprimento. Em fábricas, pré-moldados e outras, os vergalhões podem, dependendo até um certo diâmetro, serem adquiridos em rolos, comprimentos maiores. Mas a emenda de vergalhões é algo bastante comum. Por isso, a nossa NBR 6118 especifica os tipos de emendas e detalhes dos tipos diferentes de emendas. O mais comum, mais simples, mais prático e mais utilizado nas construções é aquele por transpasse ou traspasse. É por aderência da barra com o concreto. Vejam aqui uma barra emendada com outra. Quem faz a transferência de tensões de uma barra para a outra? É o concreto adjacente a essas duas barras. Nós vamos dar ênfase à emenda por transpasse. As duas palavras constam no dicionário e são corretas. Outro tipo de emenda é por luva e esta peça é a luva, na verdade. Nós fazemos rosca na ponta desta barra e rosca na ponta desta barra. E esta luva com rosca interna, então, recebe as duas barras e faz a transferência de força de uma barra para outra. Existem fábricas, empresas que fornecem essas peças, essas luvas, né, para a emenda. A nossa NBR 6118 apresenta especificações quanto a esse tipo de emenda, mas nós não vamos apresentar em detalhes. Fica a critério de vocês olharem na própria norma ou algum outro texto que tenha esses detalhes. O outro tipo de emenda é por solda. Nós mostramos dois tipos de emenda com solda. Vejo que existe aqui um comprimento pequeno de transpasse das duas barras emendadas, e solda e solda. E nesta existe aqui a união das duas pontas das barras para a emenda de uma a outra. Esse tipo de emenda é comum em fábricas de pré-moldados, por exemplo, onde existe uma máquina que faz a união das duas pontas das barras. Nós também não vamos entrar em detalhes, deixo a critério de vocês estudarem na própria norma ou em alguma bibliografia específica os detalhes quanto a esse tipo de emenda. Como eu disse, nós vamos dar ênfase à emenda mais comum, a por transpasse, por aderência. E existem outros dispositivos que podem ser utilizados para a emenda de barras. A emenda por traspasse ou transpasse. Esta figura do Leonhardt é muito ilustrativa. Vejam as duas barras no comprimento de emenda, que nós vamos definir qual deve ser esse comprimento de transpasse para barras tracionadas e para barras comprimidas. E, inclusive, vejam esse desenho, a norma NBR 6118 especifica que a distância entre as superfícies livres, a distância livre entre as superfícies das duas barras emendadas deve ser menor ou igual a 4 vezes o diâmetro das barras. Não há necessidade, portanto, das duas barras estarem
unidas, né? Uma a outra, coladinha aqui do ladinho, pode ter essa distância desde que menor ou igual a 4φ, tá certo? Como é que ocorre a transferência de força de uma barra para outra? É pelo concreto, como já dissemos. E nesse desenho do Leonhardt, visualizamos claramente, vejam, as bielas de compressão. Olha, as fissuras são essas linhas, e as bielas de concreto comprimido, formado entre as duas barras. Imaginem essa barra tracionada para lá, essa outra da direita tracionada para baixo. Então, vejam aqui as tensões de compressão passando pelo concreto de uma barra para outra. E se surgem tensões de compressão, surgem também as tensões de tração, perpendiculares às de compressão, e que originam, então, essas fissuras, ok? Item 6.1.1, proporção de barras emendadas. Esse é um critério importante da norma, como nós vamos ver na sequência. Nós precisamos definir um critério para sabermos se duas emendas podem ser consideradas na mesma seção ou não. Nós temos aqui duas barras sendo emendadas, com este comprimento de emenda L01, maior que o L02, que é este comprimento de transpasse da emenda dessas outras duas barras. E nós temos aqui a distância A. A distância A vai desta ponta até a outra ponta da outra emenda. Não há necessidade de que essa emenda e essa emenda estejam totalmente alinhadas para serem consideradas na mesma seção. O critério é essa distância A. Vejam, se A menor que 0,2 L01, as emendas ocorrem na mesma seção. Se A maior que 0,2 vezes L01, as emendas ocorrem em seções diferentes. Então, existe uma tolerância conforme esta regra, de tal forma que podemos ou não considerar as duas emendas na mesma seção. Se A for pequeno, pequeno quanto? Conforme essa lei, as emendas ocorrem na mesma seção. Se for maior, nós vamos considerar que as duas emendas ocorrem em seções diferentes do elemento estrutural, tá bom? Nessa tabela 3, nós vemos a proporção máxima de barras tracionadas emendadas. Diz assim, quanto em porcentagem que nós podemos fazer de emendas na mesma seção, barras tracionadas. Nós temos tipo de barra, alta aderência e lisa. Se a 50, que é o tipo de aço que mais utilizamos, é de alta aderência. E a situação, as emendas são feitas em uma camada ou existem emendas em mais de uma camada de barras. E o tipo de carregamento, estático ou dinâmico. No caso, por exemplo, de vigas de pontes, lajes, nós vamos ter carregamento dinâmico devido à movimentação dos veículos, existem coeficientes de impacto e outros que nós consideramos o efeito dinâmico do carregamento. No caso do edifício, de um sobrado, uma edificação, enfim, onde não existem os carregamentos dinâmicos, nós vamos, então, ter o carregamento estático. Em uma camada, nós podemos emendar 100% das barras. Se as barras estiverem em mais uma camada, nós vamos emendar na mesma seção só metade das barras. A outra metade, nós vamos emendar em outra seção. Agora, o comprimento de transpasse de barras isoladas tracionadas é o comprimento L0T, que é o alfa 0T vezes o LB necessário. LB necessário, já estudamos, é o comprimento de ancoragem por aderência
necessário, e é função do comprimento de ancoragem básico. Nós precisamos definir o alfa 0T, e está aqui na tabela 4. Barras emendadas na mesma seção, uma porcentagem. Se emendamos até 20% das barras na mesma seção, nós vamos ter o alfa 0T 1,2. Por exemplo, se nós emendarmos metade das barras na mesma seção, o alfa 0T passa a ser 1,8. Tem uma lógica, conforme nós emendamos mais barras na mesma seção, aumentamos as tensões no concreto adjacente a essas emendas, portanto, precisamos de um comprimento de emenda dessas barras tracionadas maior, o que se reflete nessas diferenças do alfa 0T, conforme aumentamos a quantidade de emendas feitas na mesma seção, tá certo? Então, para nós termos o menor comprimento de emenda possível de barras tracionadas, nós devemos emendar uma porcentagem na mesma seção. As outras emendas fazemos em outras seções ao longo do elemento estrutural. Vejam que existe um comprimento mínimo para o comprimento de emenda de barras tracionadas, que é o L0T mínimo, o maior valor entre esses três. 0,3 alfa 0T LB, LB é o comprimento de ancoragem básico, o 15 φ e 20 centímetros no mínimo, tá bem? Então, calcula e compara se atende ao valor mínimo. Caso seja menor, faça o mínimo. E agora, o comprimento de transpasse de barras isoladas comprimidas, é o L0C. É o próprio comprimento de ancoragem necessário. Agora, não tem um coeficiente alfa, como nós vimos para as barras tracionadas, porque nas barras comprimidas, como as estacas, nós temos a contribuição da ponta. Maior ou igual, o L0C mínimo. O maior valor é esses três, 0,6 vezes o comprimento de ancoragem básico, 15 vezes o diâmetro ou 20 centímetros. Armadura transversal nas emendas por transpasse de barras isoladas. Com o objetivo de combater as tensões transversais de tração, que podem originar fissuras na região da emenda, a NBR 6118 recomenda adotar a armadura transversal à emenda, em função da emenda ser de barras tracionadas, comprimidas ou fazer parte de armadura secundária. Na primeira parte desta apresentação, nós vimos as trajetórias das tensões principais de compressão e de tração que surgem na ancoragem de barras e também surge, portanto, na região de emenda de barras. Então, as tensões de tração transversais às barras necessitam de uma armadura resistente de tal forma a serem evitadas fissuras no concreto desta região da emenda, tá certo? Então, aqui a NBR coloca a armadura principal tracionada, né? No caso, a emenda de armadura tracionada. Como é que deve ser feito os detalhes da armadura transversal na emenda? Quando o φ for menor que 16 milímetros, ou a proporção de barras emendadas na mesma seção for menor que 25%, a área da armadura transversal deve resistir a 25% da força longitudinal atuante na barra que está sendo emendada. E existe o critério de quando o diâmetro supera 16 milímetros, eu deixo para vocês olharem em casa. E nesse desenho, figura 27 da apostila, emenda de armadura tracionada, nós temos a disposição da armadura transversal nas emendas de barras tracionadas. Aqui tem o critério, né, as distâncias e etc. Eu deixo para vocês olharem em casa os detalhes quanto à questão dessa armadura transversal na emenda de barras tracionadas. No caso de armadura comprimida,
emenda de armadura comprimida. Os critérios, detalhes quanto à disposição desta armadura transversal. Vamos agora para um item 7 da apostila, muito importante, que é ancoragem da armadura longitudinal de flexão em vigas. Neste item, será mostrado como deve ser feito o detalhamento da armadura longitudinal de tração de vigas, isto é, até que posição do vão as barras devem se estender, e também a ancoragem das barras levadas até os apoios internos ou extremos. Neste item, a partir de agora, nós vamos mostrar dois assuntos importantes, que um é a armadura. Imagine a armadura longitudinal de flexão de uma viga. Armadura positiva na parte inferior da viga, armadura negativa próxima à borda superior. Até que seção, até que ponto ao longo do comprimento do vão nós vamos estender as barras longitudinais de flexão? Vamos levá-las até os apoios? Vamos cortá-las antes dos apoios para termos economia de aço? Esse é um primeiro assunto. O segundo é como que nós vamos fixar, ancorar, prender as barras positivas e negativas de flexão nos apoios, nos pilares, de modo geral, né? Que são os apoios das vigas. Embora podemos ter viga apoiada em viga, como vocês sabem, mas é o apoio, seja uma viga ou seja um pilar. Pilar extremo ou apoio extremo é aquele onde uma viga não tem continuidade. Ela começa ali naquele pilar ou termina naquele pilar, é extremo. E apoio ou pilar interno, imagine uma viga contínua com alguns tramos, alguns apoios internos, então essa é a definição. Às vezes a gente encontra também a palavra apoio intermediário, que é o mesmo que apoio interno, tá? Item 7.1. Decalagem do diagrama de forças no banzo tracionado. Antes de nós verificarmos aqui o significado dessa tal decalagem, vamos ver num desenho o que é a decalagem ou deslocamento do diagrama. É uma distância. Vejam. Aqui está. Esse desenho é da NBR 6118 e nós utilizamos para explicarmos até que ponto, até que seção as barras longitudinais de flexão vão se estender ao longo do comprimento do vão da viga. Para vocês terem uma ideia melhor desse desenho, vejam, aqui é um apoio, onde existe um momento fletor máximo negativo, que é este, ó. Este. O diagrama de momento fletor negativo, esta curva. Momento nulo, o momento máximo positivo no vão é este, e aqui está a curva do momento fletor positivo. Geralmente é a parábola do segundo grau, tá certo? Do lado esquerdo aqui não está sendo mostrado, assim como nós temos o apoio, um pilar interno, do lado direito do diagrama não está sendo mostrado. Então, repetindo, nós fazemos nesse desenho o diagrama de momentos fletores de cálculo, esta curva. E a decalagem são esses valores AL. São pequenas distâncias horizontais que nós aplicamos deslocando o diagrama original de momentos fletores. Olha, AL, 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 sempre distâncias horizontais aplicadas em todos os pontos das curvas de momentos fletores. Outro AL,
nós temos aqui o diagrama de momentos fletores e cálculo decalado, tá certo? Decalado. Aqui também, decalado. Essa distância L é de, no mínimo, meio D, de altura útil da viga, e, de modo geral, vai até D, tá certo? Nós vamos ver lá os critérios. Por que fazer esta decalagem ou deslocamento do diagrama de forças no banzo tracionado? Vamos ver. A decalagem ou deslocamento AL do diagrama de forças RSD, MSD sobre Z, deve ser feita para compatibilizar o valor da força atuante na armadura tracionada, determinada no banzo tracionado da treliça de Ritter-Mershe, com o valor da força determinada segundo o diagrama de momentos fletores e cálculo. A decalagem AL pode ser substituída aproximadamente pela correspondente decalagem do diagrama de momentos fletores e cálculo MSD, como eu comentei com vocês naquela figura. Então, vejam, tem duas questões aqui. Primeiro, por que fazer a decalagem DAL? E segundo, que está aqui nesse parágrafo em azul, que a norma permite que nós utilizemos o diagrama de momentos fletores e cálculo, e não o diagrama de forças. Veja, aqui no título está diagrama de forças do banzo tracionado. Qual é a força? RSD, a força que atua na armadura longitudinal, que é o momento fletor na seção dividido pelo braço de alavanca Z. Lógico, quando a gente faz o cálculo de uma viga, por exemplo, o detalhamento da armadura via um programa computacional, é muito fácil nós fazermos segundo o diagrama de forças, que é essa razão. Mas quando nós fazemos manualmente, é mais simples nós trabalharmos com o diagrama dos momentos fletores e cálculo, porque esse daqui nós já até, de modo geral, traçamos os diagramas de momentos fletores e forças cortantes das vigas que calculamos manualmente, tá certo? Esse é um aspecto. Segunda questão é por que fazer a decalagem? É porque quando nós calculamos a armadura de flexão, nós calculamos de acordo com a formulação que aprendemos na disciplina Concreto 1, que é basicamente resistência dos materiais, é nós aplicarmos o equilíbrio de forças e de momentos fletores na seção, tá certo? E assim calculamos a armadura. Quando fazemos uso da treliça clássica ou generalizada para cálculo da armadura transversal, nós temos os banzos, o banzo relativo ao concreto comprimido e o banzo da treliça relativo à armadura longitudinal de tração. E há uma incompatibilidade de valores segundo os dois modelos. Então, para a compatibilização dos dois modelos diferentes, nós utilizemos esse artifício do deslocamento do diagrama de momentos fletores. As equações de AL que nós vamos mostrar em sequência, que estão na NBR 6118, nós podemos verificar em alguns textos a dedução dessas equações, mas aqui, por simplicidade, eu não vou apresentar a dedução. O AL são equações e dependem do modelo de cálculo utilizado no dimensionamento dos estribos da viga. Modelo de cálculo 1 e modelo de cálculo 2, tá? Então, se você utilizou no cálculo dos estribos da viga um modelo de cálculo 1, utilize esta equação, que é altura útil D, que multiplica VSD máximo sobre VSD máximo menos VC, vezes 2, cotangente de alfa, que é o ângulo de inclinação dos estribos, novamente, e tem que ser o AL menor ou igual a D, quer dizer, é o valor superior para o AL, tá? Vejam que eu coloquei aqui embaixo, quando nós temos estribo vertical, alfa igual a 90, a equação se simplifica para AL igual a D sobre 2, força cortante máxima menos a VC, que é a contribuição
dos mecanismos complementares ao de treliça, menor ou igual a D, como temos aqui. E existe também aqui, né, vejam, AL igual a D, quando o VSD máximo for menor ou igual a VC, e a L, o valor mínimo, pelo menos metade da altura útil D, tá? E quando for estribos inclinados a 45 graus. Então, como fazemos estribos verticais, nós temos o AL, de modo geral, variando de 0,5D a D. No passado, quando tínhamos apenas o modelo de cálculo 1 na NBR 6118, antes de 2003, fazíamos de modo geral, em décadas mais atrás, o cálculo feito muito manualmente, até antes do advento dos computadores. Então, era muito comum utilizarmos como AL, de uma maneira simplificada, igual, veja, qual é o valor máximo? D. D é a altura da viga H menos alguns poucos centímetros. Então, nós fazíamos simplificadamente o L igual o H, que é próximo do valor máximo. No modelo de cálculo 2, o AL é 0,5D vezes cotangente de θ menos cotangente de alfa. E, no mínimo, 0,5D para o caso geral, o estribo vertical, esse valor. E não tem a limitação de um valor máximo para L, o D, como nós temos aqui no modelo de cálculo 1, tá certo? Agora, uma questão muito importante, que é nós definirmos até onde a barra da armadura longitudinal de flexão vai se estender ao longo da viga. A questão, em que ponto ao longo do vão da viga pode-se retirar de serviço uma barra da armadura longitudinal tracionada de flexão, a fim de gerar economia de aço? A resposta está aqui, é o critério da NBR 6118, que nós vamos explicar depois em figuras na sequência. O conceito, o critério é o seguinte, veja, a ancoragem por aderência de uma barra da armadura longitudinal de tração tem início na seção teórica, onde sua tensão σS começa a diminuir, ou seja, o esforço da armadura começa a ser transferido para o concreto. Vamos repetir, ancoragem por aderência. Aderência entre o concreto e a barra de aço. Armadura longitudinal, de flexão. Começa. Onde começa a ancoragem? Tem início a ancoragem, onde a tensão na barra começa a diminuir. Vamos pegar aqui este diagrama. Nós temos aqui, para a armadura negativa, tem 4 barras. Para a armadura de flexão positiva, também 4 barras, tá certo? Cada uma dessas 4 barras é responsável por resistir uma parcela do momento fletor máximo negativo e o máximo positivo. Nós vemos aqui que as 4 barras negativas têm o mesmo diâmetro. As 4 barras positivas têm o mesmo diâmetro. Por quê? Porque, por exemplo, a barra 4, negativa, barra 4, ela é responsável por resistir a 1/4 desse momento máximo negativo, que é este 1/4. A barra 3, que é esta, resiste a este 1/4 do momento máximo negativo. A barra 2, que é esta, resiste a este 1/4, a barra 1, este 1/4. Como esses segmentos relativos ao momento fletor, que cada barra deve resistir, esses segmentos são iguais, então nós deduzimos que essas 4 barras têm o mesmo diâmetro. Do mesmo modo, aqui no momento máximo positivo, que é este. Vejam, 4 barras de mesmo diâmetro. As barras estão ilustradas aqui, olha, barra 1, barra 2, barra 3 e barra 4. Cada uma dessas 4 barras resiste a 1/4 do momento máximo positivo. Vejam que a barra 1 resiste a esse 1/4, a barra 2 a esse 1/4,
a barra 3 a esse e a barra 4 a esse. Como esses 4 segmentos são iguais, então nós deduzimos que as 4 barras têm o mesmo diâmetro. E, voltando aqui, a ancoragem tem início na seção teórica, onde a tensão σS na barra começa a diminuir. Vamos ver, olha, vamos pegar, por exemplo, a barra 4, que é esta. Agora, vamos esquecer esse diagrama. Vamos analisar o diagrama decalado. A barra 4, ela é responsável por resistir a esses momentos fletores aqui, delimitados pela curva, por esta reta horizontal, que é a linha de fecho, e por esta linha horizontal, que é a barra 4. Começando aqui, qual é o momento fletor que a barra 4 deve resistir? É este. Vamos caminhando para a esquerda. Se pegarmos aqui esta seção, qual é o momento fletor que a barra 4 deve resistir? Esse valor. E assim nós vamos caminhando. Quando chegamos nesse ponto, à esquerda desse cruzamento da barra com o diagrama decalado, qualquer momento fletor que nós pensarmos para a esquerda serão momentos fletores menores atuantes na barra 4. Aqui, exatamente no cruzamento, o momento fletor que a barra 4 vai resistir é esse. Mas à esquerda, vejam, é um momento menor. Aqui mais à esquerda, um momento menor, até que nesse ponto o momento se torna zero. Portanto, aqui é o ponto onde a tensão na barra começa a diminuir. Por quê? Porque o momento começou a diminuir. A partir desse ponto, nós vamos fazer a ancoragem da barra, que é este segmento da barra. Nesse trecho do apoio até aqui, a barra veio resistindo a esses momentos fletores constantes. Neste ponto, cruzamento da barra 4 com o diagrama decalado, a tensão na barra para a esquerda começou a diminuir. Por quê? Porque o momento começou a diminuir, que são esses segmentos menores, tá? Então, o que a norma disse? A partir do ponto onde a tensão começa a diminuir, nós fazemos a ancoragem da barra, que é este. Por exemplo, se nós pegarmos a barra 2, que é a barra que está desenhada aqui em cima. A barra 2 é esta. Ela é responsável por resistir a esta parcela aqui do momento total. E vejam, se caminhamos para a esquerda, o momento nessa seção é esse, é o mesmo lá no apoio, ó, tá vendo? Até que, nesse ponto, o cruzamento da barra 2 com o diagrama decalado, nós chamamos de ponto A, o momento em A é este, mas à esquerda de A, o momento já é menor, são esses segmentos que agora eu estou fazendo. Portanto, no ponto A, a tensão na barra começou a diminuir porque o momento fletor começou a diminuir. A partir de A, nós vamos estender o comprimento de ancoragem LB necessário. Então, ó, esta linha é do ponto de tensão que começa a diminuir, ponto A. A partir de A, estendemos o comprimento de ancoragem LB necessário. Vamos ter esta linha, tá bom? Vamos voltar lá. Continuando. O comprimento da ancoragem deve prolongar-se pelo menos 10 φ além do ponto teórico de tensão nula. Agora vamos acrescentar essa informação. Voltando na nossa barra 2. Onde que é o ponto de tensão nula na barra 2? É onde nós temos o momento nulo na barra 2. Vejam que o momento fletor na barra 2 veio diminuindo de A até esse ponto que chamamos de B. A explicação para o ponto B
é onde a tensão se tornou nula na barra 2, tá vendo? Olha, momento em A, este, foi diminuindo para a esquerda de A, até que nesse ponto se tornou zero. Porque daqui para baixo, quem vai resistir é a barra 3. Então, o ponto B é de momento zero para a barra 2. O que nós lemos lá? Que a partir desse ponto de tensão nulo, ponto B, vamos estender um comprimento na barra de pelo menos 10 vezes o seu diâmetro. Nós definimos esta linha e a barra 2, ela vai se estender o LB necessário, mas pelo menos ela deve ultrapassar 10 φ além do ponto B, que é o ponto de tensão nula para ela. Nesse desenho não está muito didático, porque foi feito o LB necessário coincidente com a distância 10 φ além do ponto B. Mas o que acontece, de modo geral, é esta linha vertical do LB necessário além do ponto A e 10 φ à esquerda aqui, além do ponto B, geralmente essas duas linhas não coincidem. Então, a regra é o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos pensar assim, o LB necessário terminou aqui, ó. Vamos fazer ele aqui. LB necessário, essa distância aqui. A partir de A, nós marcamos o LB necessário. A norma diz assim, a barra deve se estender o LB necessário, mas deve ultrapassar pelo menos 10 φ além do ponto B, que é o ponto de tensão nula, que é esta linha aqui, tá certo? Quando nós temos assim, e geralmente quase 100% dos casos, nós vamos ter duas linhas verticais diferentes, nós vamos estender a barra no comprimento maior. Geralmente, o comprimento maior é o 10 φ além do ponto B. Então, a barra vem até esse ponto. Do mesmo modo, nós temos mostrado aqui para a parte do momento fletor positivo, nós temos a barra 3. Vejam. Então, repetindo, a barra 1 é responsável por resistir a esse momento fletor, a barra 2 esse momento, a barra 3 esse e a barra 4 este. Nós temos que definir o ponto A e o ponto B da barra 3. Ponto A é onde a tensão na barra começa a diminuir. Por quê? Porque o momento que esta barra resiste começou a diminuir. O ponto A. E o ponto B é onde a tensão se tornou zero. Por quê? Porque o momento que esta barra resiste tornou-se zero. A barra 3, ela é responsável por resistir a esta parcela de momentos fletores positivos, ó, tá certo? Esta parcela. Por quê? Porque daqui, dessa linha para cima, é a barra 2 que vai resistir. Desta linha para cima é a barra 3, barra 1, aliás. E a barra 4? A barra 4 é esta parcela aqui. Se nós pegarmos barra 3, qual é o momento fletor que ela resiste? É esse. Vamos para a direita. Ela resiste nessa seção o mesmo momento. Ele vem constante. Quando alcançamos esse ponto, que é o cruzamento da barra 3 com o diagrama decalado de AL, veja que o momento que ela resiste em A é esse, mas à direita de A o momento já é menor, tá vendo? Ele diminui. Portanto, a tensão na barra 3 diminui a partir de A. Vamos diminuindo o momento. Quando chegamos nesse outro ponto, o momento resistido pela barra 3 torna-se zero, porque daqui para lá é a barra 2 que resiste. Então, esse é o ponto B. O que nós vamos fazer? A partir de B, vamos marcar uma linha vertical com a distância 10 φ. Esta linha aqui, ó. Tá? E de A, nós vamos marcar o comprimento de ancoragem necessário. Então, aqui a norma fez coincidentes as duas linhas verticais, o LB necessário,
uma distância que ficou coincidente exatamente com o 10φ. Isso dificilmente ocorre. Imaginemos que o LB necessário seja nesta posição, ó, menor, não aqui, tá? O que nós vamos fazer? Estender a barra no comprimento maior. LB necessário, mas não ultrapassou o 10φ além de B. E onde é o 10φ além de B? É aqui. Então, nós vamos fazer a barra 3 até esse ponto, ultrapassando pelo menos 10φ além de B. E assim, isso é feito para todas as outras barras, como nós visualizamos aqui, barra 1, barra 2, 3, é o mesmo critério. Para o diagrama de momento negativo desse lado, para o diagrama de momentos positivos desse lado, é todo sempre o mesmo critério, tá ok? Vamos em frente. Eu fiz aqui, para nos auxiliar no entendimento, 2 exemplos. O primeiro de uma viga simples, biapoiada, como esta, sobre 2 pilares, e temos a armadura de flexão dessa viga, consistida por 2 barras negativas nos vértices superiores do estribo, e com a armadura longitudinal de flexão positiva, 6 barras, as 6 barras de mesmo diâmetro, tá? E nós fizemos aqui essas barras unidas em grupos de 2 barras, tá vendo? 2 barras N2, 2 barras N3, 2 barras N4. Vamos entender aqui no desenho, olha. Como armadura negativa, são essas 2 barras N1, juntamente com essas 2 barras N5, e aqui no apoio da direita, novamente 2 barras N1. Aqui, dessa linha para cima, as barras longitudinais negativas. Da linha vermelha para baixo, as barras longitudinais positivas. 2 barras N2, 2 barras N3, 2 barras N4. Sendo que as 2 barras N2, nós estendemos até ambos os apoios e fazemos, inclusive, o gancho aqui na ponta, e é um assunto que nós vamos aprender na sequência. Como fazer a ancoragem da armadura longitudinal nos apoios extremos ou internos das vigas. E observem que as barras N3, nós cortamos antes delas chegarem aos apoios, uma distância A antes da face externa do pilar. E as 2 barras N4, que estão aqui na segunda camada, nós também cortamos antes dos apoios, uma certa distância B da ponta da barra até a face externa do pilar. Por que fazer esses cortes? Para gerarmos economia de aço nessas extensões A e B. Se nós fizéssemos o mais simples, com o maior gasto de aço, seria estender todas essas 6 barras até os apoios. O que nós precisamos definir? Algumas questões, como, por exemplo, qual o comprimento dessas 2 barras N4? Onde elas vão começar e terminar? Qual o valor de B? As 2 barras N3. Qual o comprimento dessas 2 barras? E onde elas vão iniciar? Qual é o valor A? Qual é o valor A desse lado? Nesta viga, nós fizemos uma viga simétrica, tá? Então, A igual a esse A. B igual a esse B. As 2 barras negativas N1 são iguais aqui desse lado direito. Se a viga não for simétrica, ter um carregamento diferente, não simétrico, o que vai acontecer? Nós não vamos ter simetria no diagrama de momentos fletores. Então, essa distância A não será igual a essa. Essa distância B não será igual a essa. Nós vamos ter, tipo assim, B1, B2. Não tem problema nenhum. Vamos ver no diagrama seguinte. Nesse diagrama, nós temos aqui a nossa viga biapoiada, supondo engastes elásticos nos apoios nos pilares extremos. Tá aqui a indicação de engaste parcial ou elástico. E a NBR 6118 manda considerarmos engastes elásticos nos apoios extremos, como nós vamos aprender mais à frente.
De modo geral, nesses engastes elásticos em pilares extremos, nós temos momentos fletores negativos. Há caso que pode resultar positivo esse momento fletor no engaste elástico do apoio extremo, mas, de modo geral, é negativo. Temos o negativo máximo no engaste elástico e o positivo máximo lá no centro do vão, porque temos uma carga uniforme ao longo de todo o comprimento da viga. E nesse desenho nós mostramos o diagrama de momentos fletores e cálculo decalado no valor de AL. À esquerda do momento máximo positivo, AL1. À direita do momento máximo positivo, AL2. Vejam que o momento negativo está aqui decalado do AL1, certo? Passa a ser agora, na nossa análise, esta curva. Aqui agora, nesse desenho, nós vamos procurar mostrar como definir o comprimento das barras de flexão positivas e negativas. Vamos começar pela negativa, que é mais simples um pouco. Nós temos aqui duas alternativas. Uma é estender as duas barras negativas N1 de face a face, ao longo de todo o comprimento do vão. E a outra alternativa 2 é fazer as barras N1 somente em um trecho próximo ao pilar da esquerda e próximo ao pilar da direita, e esse trecho central colocar uma armadura negativa porta-estribo. São essas duas barras N5. Essa alternativa é simples. O que são essas duas barras N1? São as duas barras responsáveis por resistirem a esse momento fletor negativo no engaste elástico. E este, que nós estamos supondo iguais, os dois negativos nos engastes. Então, as duas barras N1 resistem a esses dois momentos no engastes elásticos e nós podemos estendê-las de um lado ao outro por simplicidade. Agora, se desejarmos economia de aço, digamos que 2N1 sejam duas barras de 12,5 milímetros de diâmetro. Nesse trecho, veja, já não tem mais momento negativo, o momento fletor é positivo, então não precisamos mais de duas barras de 12,5 milímetros N1. Podemos colocar aqui porta-estribo, barras mais finas, menor consumo de aço, 2 FI de 5, 2 FI de 6,3, 2 FI de 8, 2 FI de 10, dependendo da quantidade de armadura longitudinal positiva. Quanto maior a necessidade de nós termos barras porta-estribos de diâmetros maiores para termos uma armadura, quando montada, com os estribos todos amarrados, uma armadura mais rígida, para ela poder ser manuseada, transportada de um local para outro. Duas barras N1 negativas para resistirem a esse momento negativo aqui, como eu falei, no engaste elástico. Até onde vamos estendê-las? Simples. Vamos definir os pontos A e B dessas barras N1. Essas duas barras N1 resistem a esses momentos fletores aqui, ó. Tá certo? Ó. O diagrama decalado, ó. Onde o momento fletor começa a diminuir? Aqui, onde o momento é esse, e à direita os momentos já são menores. Portanto, nesse ponto, a tensão da barra começa a diminuir. Definimos como ponto A. A partir do ponto A, vamos marcar o comprimento de ancoragem necessário das barras N1. Até aqui, tá certo? Pelo nosso desenho. Aí, a norma diz, a partir do ponto onde a tensão tornou-se zero, que é onde o momento fletor na barra N1 tornou-se zero, veja que ele foi diminuindo, zero. É o ponto B. A partir do ponto B, vamos marcar 10 vezes o diâmetro da barra N1, que é esta linha vertical. Portanto, as duas barras N1 vão se estender
num comprimento maior, dado pelo LB necessário, ou 10 φ além do ponto B. No caso do nosso desenho, é o LB necessário que está comandando aqui o comprimento das duas barras N1. Pronto, é isso. Esse comprimento de emenda das barras porta-estribo com as barras da armadura longitudinal negativa de flexão é uma emenda construtiva, tá certo? Então, nós podemos fazer esse comprimento de emenda em torno de 40, 50 centímetros, é mais do que o suficiente para a emenda, que é uma emenda construtiva. No mesmo modo aqui também. Vamos para a armadura positiva. A armadura positiva, vamos voltar lá. Nós temos ela sendo consistida por 6 barras de mesmo diâmetro. Temos 4 barras na primeira camada e 2 barras na segunda camada. Nós podemos definir um comprimento diferente para cada uma dessas 6 barras, mas isso não é lógico, porque fica muito trabalhoso na montagem das barras na viga. Nós teríamos que cortar cada barra com um comprimento diferente. Então, o que nós procuramos fazer? Agrupar as barras. Por exemplo, como fizemos? E esse agrupamento de barras pode ser feito de modo diferente de um engenheiro para outro. Uma coisa básica, as duas barras dos vértices, seja o vértice inferior ou o vértice superior dos estribos, sempre duas barras que formam um mesmo grupo. Um grupo para essas duas barras e um outro grupo para as duas barras dos vértices. Nós separamos as duas barras internas da primeira camada em um outro grupo das barras N3. Essas 4 barras, nós poderíamos fazer um grupo só, mas para gerarmos economia, nós vamos separar em 2 grupos. As barras dos vértices sempre devem se estender até ambos os apoios do tramo. Tá? Vou repetir. As duas barras dos vértices inferiores dos estribos devem se estender até ambos os apoios, este e este. E por que podemos fazer esse corte? Porque o diagrama de momentos fletores, ele vai diminuindo em direção ao apoio. Aquelas 6 barras positivas foram calculadas para esse máximo positivo, mas ele vai diminuindo em direção ao apoio até que se torna nulo nessa posição. Numa determinada posição aqui, por exemplo, metade do máximo, nós precisaríamos de 3 barras, ao invés das 6 que nós temos aqui para o momento máximo. Então, nós podemos fazer corte nas barras, desse modo assim, fazer barras mais curtas nas regiões de momentos menores, interrompemos as barras. Qual é o critério? O critério é nós definirmos para cada conjunto de barras os pontos A e B. Ponto A é onde a tensão naquele grupo, nas barras daquele grupo, começa a diminuir. Ponto B, onde a tensão tornou-se zero. Temos a linha de fecho. Ó, vamos visualizar, não ficou muito bom, as linhas estão muito finas. A linha de fecho está aqui. O máximo negativo na seção do engaste elástico e o máximo positivo lá no centro do vão. Barras N2. Essas duas barras N2 são aquelas que nós vamos estender até os apoios. Então, nós não precisamos nos preocupar com o comprimento delas, tá certo? Elas existem a 1/3 do momento fletor positivo, que é esse valor. Elas existem a esses momentos fletores delimitados por essas linhas que eu estou mostrando, tá certo? Ó, as barras N2 existem a esses momentos. As barras N3 resistem a esses momentos aqui mais abaixo, olha, desta linha para até a curva, até esta linha,
Olha, e daqui para lá. As barras N2 resistem a esse 1/3 do momento máximo positivo. Vamos definir os pontos A e B das barras N3. Está aqui, ó, ponto A da barra N3, ponto B das barras N3. Por que que é aqui o ponto A e o ponto B? Vocês já entenderam, imagino. Olha, peguem aqui os momentos fletores à direita. Esses momentos são esses aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha de novo. Os momentos são esses, ó, para a barra N3. Quando chega aqui no cruzamento das barras N3 com o diagrama decalado, o que acontece? O momento fletor começa a diminuir. Portanto, onde começa a diminuir o momento fletor, começa a diminuir a tensão. É o ponto A das barras N3. A partir de A, nós vamos estender o comprimento de ancoragem necessário das barras N3, que estão desenhadas aqui embaixo, estão vendo? As barras vêm até aqui. Nós precisamos definir o ponto de tensão nula, que é o ponto B das barras N3, que é esse ponto aqui. Por quê? Porque o momento se tornou nulo nessas barras N3. À direita de N3, nós vamos marcar a linha correspondente a 10 vezes o diâmetro das barras N3. Temos, vejam, duas linhas, ó, esta, saiu fora aqui, esta e esta. Até onde as barras N3 vão se estender? No comprimento maior. Portanto, vamos seguir aqui a linha vertical de 10 φ à direita do ponto B. Então, as barras N3 devem vir até essa seção. Marcamos essa distância da face externa do pilar, que é esta linha, até onde a barra vai se estender, é a distância A que nós marcamos aqui, ó, certo? Vamos fazer o mesmo para o trecho aqui à esquerda do momento máximo. Na nossa viga existe simetria, então, fazendo de um lado, do outro lado é igual. Mas quando não existe simetria na viga, nós temos que fazer essa análise de ponto A e ponto B de cada grupo da mesma forma para o lado esquerdo. Se nós fazemos esse desenho todo em escala, uma escala vertical para os momentos fletores, uma escala horizontal. Na escala horizontal, nós medimos o comprimento das barras N3, desse ponto até esse ponto. E medimos a distância A na escala horizontal também, colocamos lá. Ok? É isso. Acho que foi bastante longo, talvez repetitivo, mas espero que vocês tenham entendido. E vamos, na sequência, analisar uma outra viga para procurarmos entender um pouquinho melhor.